Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu saúdo a cada um dos meus irmãos com a graça e a paz e a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, trago mais aqui dois versículos, para ser mais exato, da palavra do Senhor, que vamos encontrá-lo no livro do profeta Isaías, capítulo 11. O versículo será o 2 e o 3. Versículo 2 nos diz assim, versículo 2, capítulo 11 do livro do profeta Isaías, nos diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Meus amados irmãos, aqui nestes dois versículos, meus irmãos, versículo 2 do capítulo 11 do profeta Isaías, nos fala sobre atributos do Espírito Santo de Deus. Porque todos nós, meus irmãos, quando nós servimos a Deus verdadeiramente, com fidelidade, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no templo invisível que somos nós. Aqui no versículo 2, a Bíblia nos relata sobre atributos do Espírito Santo, como o Espírito nos traz sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Temor aqui é obediência, viu, meus irmãos? No versículo 3, a palavra de Deus nos dá dois alertas que me chamou a atenção aqui. O primeiro é: e não julgará segundo a vista dos seus olhos. No versículo 2 do capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Não julgará a partir da vista dos seus olhos, ou seja, meus irmãos, tem crentes que olham para uma pessoa, às vezes até para um irmão no próprio templo onde congrega, e já fala na sua alma, às vezes já fala para alguém que está do lado: eu não gostei daquele irmão, não gostei daquela pessoa, aquela pessoa tem um aspecto que não é boa pessoa. Isso, meus amados e queridos irmãos, nós conhecemos esse tipo de sentimento como sendo o chamado preconceito. E eu sinto muito em dizer, mas se você é um crente e você alimenta este tipo de sentimento por algum irmão ou por alguma pessoa que muitas vezes você nem conhece, eu sinto lhe dizer, mas você não está convertido. Porque, meus irmãos, preconceito não faz parte do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não pode julgar ninguém pela aparência, pela roupa que veste. Nós temos, meus amados irmãos, quando nós vemos algo em uma pessoa, em algum irmão, que não condiz com a vontade de Deus, o que nós devemos fazer é orar por ela, pedir a Deus para que dê direção, e não nós ficarmos agindo com o chamado preconceito. Outra orientação do versículo 3 do capítulo 11 do livro do profeta Isaías, outra orientação que me chamou a atenção, meus amados irmãos, aqui diz o seguinte: e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Esse, meus amados irmãos, é um sentimento que, infelizmente, ele circula em todas as igrejas. Alguns irmãos, alguns membros, alguns crentes ainda praticam este julgar pelo que ouve. E nós conhecemos esse sentimento maligno pelo popular nome fofoca. São as pessoas que ouvem alguma coisa e dissemina sem saber
a fonte, a origem, se é real ou não. E mesmo que seja, meus amados e queridos irmãos, nós não devemos estar disseminando ódio, nem jogando um irmão contra outro. Isso é considerado por Deus algo, uma prática abominável. Então, meu irmão, sinto muito em lhe dizer, mas se você é um crente e está agindo desta maneira, disseminando a chamada fofoca, no templo onde você congrega, na casa onde você mora, no trabalho onde você trabalha, na escola onde você estuda, se você está fazendo isso, meu irmão, eu sinto muito lhe dizer, mas você não é crente não. Porque, meus amados irmãos, servir a Deus é fazer a vontade dele, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que agrada a Deus. E essas práticas aqui, essas duas orientações que o profeta escreveu, o profeta Isaías escreveu no capítulo 11, versículo 3, essas são práticas, meus amados irmãos, são práticas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Então, se tens praticado isso, deixa isso de lado e se converta de maneira verdadeira, com temor ao Senhor, que aqui no início do versículo 3 do capítulo 11 do profeta Isaías, a palavra do Senhor nos diz assim: e deleitar-se-á no temor do Senhor. É se alegrar, meus irmãos, em obedecer a Deus, porque a obediência a Deus é algo que nós devemos praticar com alegria. Então, meus amados irmãos, leia Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3, mas eu aconselho que leia logo o capítulo todo, viu, meus irmãos, porque eu tenho certeza que vocês vão se alimentar e Deus vai falar com você. Amém, meus amados irmãos, que Deus continue nos agraciando com a sua misericórdia, a minha, a cada um de vocês, que eu preciso muito da misericórdia do meu Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos dê direção, coloque em nossa boca a palavra que Ele quer que nós falamos, que Ele guie nossos passos para onde Ele quer que nós vamos, que nós nos vestimos de acordo sempre à vontade de Deus, porque tudo na minha vida, e se você serve a Deus, também na sua vida, tem que ser tudo debaixo da vontade daquele que nos criou, daquele que criou o universo, daquele que coordena toda a nossa vida. Temos que fazer a vontade daquele que vive para sempre. Que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue abençoando a cada um de vocês e a cada membro das vossas famílias. Que assim seja. Amém.